O convidado de hoje do Talk Show do Rafuco é um antropólogo que nos ajuda a entender mais as populações indígenas das Américas, mas ele não é apenas qualquer antropólogo, disse que ele inaugurou uma nova era na antropologia. Vamos discutir um pouco sobre esta nova terra, Brasil, com o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro. Eduardo, a família brasileira e a corte portuguesa quer saber: é fácil ser índio no Brasil hoje em dia? Não, não é fácil, é quase impossível. No Brasil, praticamente todo mundo é índio. Seja índio nascido na terra, seja índio nascido na África, seja índio nascido em Portugal, porque o que veio para cá foram, a grande maioria, portugueses pobres, foram os índios de lá. Então, no Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. E a gente sabe muito bem quem não é. A gente não sabe quem é, porque é tanta gente que eu diria que não é que seja fácil, porque não é fácil porque a vida do povo brasileiro é muito difícil. Eu perguntei isso, na verdade, porque além da extensa literatura que a gente tem sobre povos indígenas, muita literatura ainda está sendo escrita sobre as populações indígenas, em especial na internet, no campo de comentários de grandes portais, de notícia. O primeiro comentário estava no G1, portal das organizações Globo. Índios nem índios são mais. Querem ficar pegando frutas no Candy Crush e querem terra assim, até eu quero ser índio. Índio que joga Candy Crush no Facebook ainda é índio? Claro que sim. Não tem nenhuma razão para achar que o índio seja uma coisa do passado, que ser índio significa viver como os índios viviam quando chegaram os portugueses aqui, até porque os portugueses e os brasileiros descendentes de portugueses de hoje não vivem como viviam há 500 anos. Essa ideia de que existe uma entidade chamada o índio brasileiro, essa palavra cobre uma imensa diversidade de situações. Você tem desde índios que estão morando pertíssimo das grandes cidades, dentro das grandes cidades, nas favelas das grandes cidades, e índios que moram isolados na Amazônia. Entre esses dois pontos, você tem toda sorte de situação. Isso leva a gente para um outro comentário, que é muito encontrado na internet. Lugar de índio que não produz para o país é na Amazônia. O índio tem que produzir para o país? Ele tem que produzir coisa nenhuma, né? Produzir é uma palavra que, enfim, não devia ser usada por trabalhador, né? Trabalhador trabalha porque é obrigado. Trabalho, não esqueçamos, a origem da palavra vem de um instrumento de tortura medieval. A palavra trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura usado na Idade Média. Então, trabalhar é universalmente, pelo menos na língua portuguesa, universalmente considerada como algo que você é obrigado a fazer. Se você for olhar uma sociedade indígena vivendo em condições originais, próximas das condições de isolamento em relação à nossa sociedade, você vai ver que eles só precisam de 3, 4 horas por dia para produzir tudo o que é necessário para eles viverem bem, né? Pensar que nós, um brasileiro médio, precisa de 12, 16 horas por dia para poder se endividar no cartão de crédito e comprar a sua TV a plasma, e que só vai poder assistir quando chegar em casa ou no domingo, parece que não é uma boa ideia, essa ideia de produzir. Produzir me parece uma das piores coisas já inventadas por vocês que chegaram de lá, né? Antes chamava explorar, agora chama produzir, né? Índio que usa bermudinha da Adidas, tem celular, carro e usa dinheiro para sobreviver, não é índio. Eu sempre tive essa dúvida desde que nós presenteamos os primeiros índios com espelhos. Índios que usam espelhos, a partir daí já não são mais índios. Você pode contar como que essa bermudinha da Adidas, como que esse primeiro espelhinho contribui para a inclusão ou exclusão dos índios numa sociedade brasileira? Eu acho que definir se uma pessoa é ou não alguma coisa pela roupa que ela usa, ou pelos hábitos que ela tem, pela sua, enfim, orientação religiosa ou sexual, ou seja qual for, para mim é uma decisão autoritária e absolutamente sem sentido, para começar. Em segundo lugar, o fato de que índio de bermuda
não é mais índio é muito estranho, porque os brasileiros de hoje não se vestem como o senhor está vestido e nem por isso deixam de se achar portugueses, deixam de se achar europeus, deixam de se achar pertencentes à fina flor da civilização ocidental. Esse é um recadinho para o pessoal da classe média brasileira que tem o seu passaportezinho espanhol, seu passaporte português e que está aí fazendo esse tipo de comentário na internet. Né? Exato. Bom, primeiro existe a ideia de que Índia é uma coisa que você deve deixar de ser. Né? A ideia, Índia é um estado que você, o governo, a sociedade, deve fazer o possível para que ele deixe de ser índio e se torne, não sei o que, branco, não sei se é a palavra, né? Torne cidadão brasileiro pleno. Basicamente, ele se torne pobre. Né? A ideia é como é que você vai... Todo o projeto é de como é que eu vou conseguir transformar esse índio num pobre. Porque um pobre é alguma coisa que é mais fácil de lidar do que um índio. Porque o pobre é só o quê? O pobre é uma versão pobre de você mesmo. Né? Quer dizer, o pobre é alguém que você vai lá ajudar, vai tirar da pobreza. É alguém que você vai fazer ele deixar de ser pobre. E o índio é alguém que, diante do qual a única atitude digna é você saber como é que eu posso fazer para ele permanecer o que ele quer ser. Né? Enquanto que o pobre, ninguém quer ser pobre, né? Naturalmente. Não ser mais índio virava uma acusação. Não, ele não é mais índio. Só que ele não é mais índio, mas não vira branco. Esse é o grande conto do vigário que se faz. Você faz o índio deixar de ser índio, prometendo, digamos, né? Você faz o possível para estimular que o índio deixe de ser índio e prometendo que ele vai se tornar branco e, na verdade, o processo sempre para antes dele se tornar um branco igual a esses que fazem um comentário no G1. Eu queria saber quem é mais prejudicial para essas populações originárias ou esses índios que você disse que tem esse direito jurídico de serem chamados de índios, direito de terra. Uhum. Quem é mais prejudicial para eles hoje no Brasil? Sem menor sombra de dúvida, os grandes proprietários rurais que decidiram transformar o Brasil no que o Brasil... retornar o Brasil ao que ele sempre foi durante os seus 5 séculos, um exportador de produtos primários para alimentar os grandes países capitalistas e industriais do mundo. Hoje o Brasil é essencialmente um celeiro da China. O Brasil produz, arrasou Mato Grosso. Mato Grosso deveria ter, aliás, inclusive eu sugeriria que Mato Grosso mude de nome, passe a se chamar Mato Ralo ou Mato Fino, porque não tem mais mato nenhum lá, só tem soja. Eu vou levar essa sugestão à coroa portuguesa. Por favor. E eles são eles que estão invadindo a Amazônia, arrasando a Amazônia, desflorestando a Amazônia, em nome da produção, né? Em nome do progresso, né? Um progresso que visa transformar o Brasil numa espécie de Estados Unidos de segunda classe, né? Uma pequena potenciazinha que vai oprimir o Paraguai, a Bolívia, Angola, Moçambique. Né? É aquele menino que apanha do maior, mas tem o menor para bater. Né? Então o sonho do Brasil é de ser capaz de encontrar um bocado de gente, de menininho mais baixo que ele possa bater em cima, como ele apanhou dos países coloniais. Falando em apanhar, eu não posso deixar de pensar na população gay do Brasil hoje em dia. E uma dúvida que sempre me veio, na sua vivência com tribos indígenas, de tudo que você conhece, eu nunca ouvi falar de índio gay. Existe índio gay? E ainda nas tribos existe homofobia? Em vários povos indígenas a homossexualidade é perfeitamente, como é que se diz, reconhecida e até eventualmente institucionalizada. Em várias tribos nas Américas inteiras. Você tem, por exemplo, na América do Norte, você tinha a figura do Berdache. O Berdache era o homem que adotava a roupa e os hábitos das mulheres. Vivia como mulher, casava-se, montava família, era um travesti, mas no sentido completo. E eram respeitados como pessoas dotadas de poderes mágicos. Né? Eles tinham poderes especiais de previsão, de onisciência, várias coisas. Os xamãs de várias tribos indígenas, nas 3 Américas, são eventualmente considerados como pessoas de um terceiro sexo, chamados assim. Eles não são nem homens nem mulheres, eles são outra coisa.
Em outras tribos, entretanto, você tem uma certa indiferença ou mesmo uma certa hostilidade a pessoas que demonstram uma orientação homossexual. Mas eu diria que, via de regra, a homofobia é virtualmente inexistente. Comportamentos homossexuais são vistos com uma certa indiferença, eventualmente uma certa indiferença divertida, mas não há de forma alguma perseguição, proibição. Algumas tribos homossexuais e heterossexuais que eu frequento aqui no Rio de Janeiro costumam usar muitas substâncias que alteram a consciência. E eu sei que isso também é muito comum entre populações indígenas. O que você acha da nossa atual política de drogas? E aí eu já falo da política de drogas dos brancos. Uma droga, evidentemente. A política é uma droga. Porque, em primeiro lugar, enfim, eu sou inteiramente favorável à legalização das drogas, até para melhorar a qualidade delas, porque um dos grandes problemas das drogas não são as drogas, mas as não drogas que botam dentro das drogas fazem um mal maior do que as drogas. Eu não me esqueço da declaração do Keith Richards, um dos meus grandes ídolos, que disse que eles conseguiram sobreviver até hoje, tendo tomado todas, porque ele sempre comprou as drogas da melhor qualidade, e que por isso que ele ficou vivo, né? Não tinha porcaria dentro do que ele comprava, e isso é uma coisa que é efetivamente importante. Em segundo lugar, eu acho que droga é uma noção cínica, hipócrita, porque nós toleramos drogas perigosíssimas, como o tabaco, né, como o álcool, e tomamos substâncias químicas potentíssimas, né? Todos os tranquilizantes e antidepressivos, etc., que são infinitamente, não se diria infinitamente mais perigosos, mas são tão perigosos quanto a heroína ou o crack, né? Boa parte das drogas que se conhece no mundo hoje foram originárias das Américas. Os índios sempre tiveram são grandes botânicos, e são eles que descobriram o ayahuasca, que é o daime, foram eles que descobriram o tabaco, aliás. O tabaco é a vingança dos índios. A culpa é dos índios, eu sempre soube. Exato. Toda vez que você acender um cigarro, não esqueça que foram os índios que inventaram isso, né, como vingança. Eles que descobriram o peiote, a mescalina, enfim, a coca, né? A cocaína não, cocaína é coisa de branco, mas a coca como... Eu não conheço nenhum caso de índio viciado em droga, no sentido em que um branco é viciado em droga, em situação original. Certamente eu não conheço, mas eu sei que existirão índios em São Paulo que são viciados em crack, como qualquer outra pessoa pode ser e é em São Paulo. Mas nas suas aldeias, as drogas nativas, de forma alguma viciam, porque elas não são usadas dessa forma, elas são usadas cerimonialmente, são usadas em condições particulares, em condições esporadicamente, né? Então é muito difícil. Agora, alcoolismo em troca, você encontra entre os índios como é um dos maiores problemas. O alcoolismo, coisa que foi inventada pelos brancos, porque os índios não tinham destilação, os índios bebiam, os índios tinham álcool, eles tinham cerveja, eles fermentavam mandioca, milho e se embriagavam periodicamente em festas, etc. Mas não havia alcoolismo, porque a quantidade de álcool contida nas bebidas indígenas era infinitamente inferior ao que tem numa garrafa de cachaça ou de uísque, né? E a quantidade que eles produziam não permitia isso. Essa é a grande diferença, eu acho, entre o mundo dos índios e o mundo dos brancos. Se eu fosse um índio, eu diria que, olha, o que define os brancos, o que define vocês, brancos, é que vocês nunca sabem quando parar. Nunca sabem quando parar de trabalhar, quando parar de produzir, quando parar de fabricar. Vocês não conseguem parar de crescer, parar de destruir. Então, essa incapacidade de saber, essa coisa de não saber parar, né, até explodir a porra do planeta inteiro, né, é o que caracteriza o modo de vida que o senhor trouxe aqui para essa terra, que apesar de ser grande, o mundo é pequeno. O Brasil é grande, mas o mundo é pequeno. Falando de fim de mundo, isso me leva a outro questionamento que eu queria te fazer. Como você vê o futuro do Brasil, mas não só do Brasil, dos humanos, da humanidade? Eu tenho já 63 anos. Quanto mais velho se fica, normalmente mais pessimista a gente fica. Por duas razões. Primeiro, porque nosso futuro se torna cada vez menos entusiasmante. E segundo lugar, porque a gente já viu muita coisa. E, portanto, em geral, quem viu muito tende a ser pessimista,
né? O otimismo é, em geral, é como a virgindade, é uma doença, né? É melhor você perder logo, porque, enfim. Então, eu sou pessimista em relação ao futuro do planeta. Acho que nós estamos numa... Enfim, não sou eu que digo isso, basta conversar com qualquer climatologista, meteorologista, geólogo, especialista nas ciências da Terra para saber que o planeta entrou num processo de mudança ecológica, de mudança física, talvez certamente irreversível e talvez de difícil controle, de difícil mitigação, ou seja, nós vamos ter um aumento de temperatura média. Esse aumento de temperatura vai produzir mudanças enormes, sobretudo nas regiões tropicais, em termos de seca, de inundações, de fome, né, de quebra de safras. Vai haver, certamente, nós vamos entrar no século XXI numa outra era da história humana, da história, na verdade, do planeta, e essa era não vai ser favorável à nossa espécie. O Brasil, dentro disso, é um país que tinha todas as condições para inventar um modo de civilização diferente, um modelo, um estilo de civilização diferente desse que foi trazido da Europa para os Estados Unidos e para a América Latina e que se espalhou, né, pelo mundo inteiro, inclusive até a China, né? Nós tínhamos todas as condições, nós tínhamos o tamanho necessário, nós tínhamos a variedade cultural necessária para isso, a diversidade cultural necessária para isso, a gente tinha os recursos naturais indispensáveis para isso. Então nós tínhamos todas as condições de tentar fazer uma sociedade um pouco diferente dessa sociedade, dessa civilização dessa chamada civilização ocidental, que é baseada nesse não saber parar, nesse crescimento infinito, nessa corrida para frente, né, nessa destruição contínua do nosso serrando o galho em que a gente está sentado o tempo todo. Mas ainda há tempo? Olha, sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Eu acho que eu sou pessimista, mas não estou desesperado, não acho que o mundo vai acabar, né? Um certo mundo vai acabar, talvez por isso haja esperança, porque esse mundo, baseado nesse tipo de civilização, já era. Eduardo, para nós, europeus, como você bem disse, todos vocês brasileiros são ou negros ou indígenas, de qualquer forma exóticos. Uma coisa que muito me intriga, eu gostaria que você me explicasse, é o fenômeno do neonazismo no Brasil. Pois é tão engraçado, né? Porque boa parte desses neonazistas seriam trucidados na Europa por serem mestiços, negros ou brasileiros. Na verdade, neonazista brasileiro é uma espécie assim, é um objeto igual não sei, como é que chama? Um círculo quadrado. Ele é alguma coisa como essa doença que entra em estado latente e de repente reaparece de novo. É uma coisa crônica, né? O neonazismo é uma espécie de condensado profundo de todas as fobias possíveis, né? Indiofobia, homofobia, né? Semitofobia. O nazista é alguém que se define pelo ódio. O morador, né, de rua. Morador de rua. Morador de rua. Exato. Mendigofobia. O mendigofobia, sair correndo, sair tocando fogo em índio, matando mendigo, né? Essas coisas que tão brasileiras, né? Eu acho, esses são os inimigos. Temos que combater isso aí como se faz uma guerra. A guerra não acabou. O exército Brancaleone dos índios, dos gays, das mulheres que têm direito ao aborto não conseguem, graças ao governo patriarcal da presidência Dilma, isso aí faz parte do mesmo exército, e é o exército que tem que lutar contra essa turma, do neonazista ao ruralista, porque se você seguir o fio, vai de um a outro, sem quebrar. Falando em Facebook, você usa bastante Facebook, né? Uso. Você é Guarani Kaiowá no Facebook? Não, eu não pus o nome Guarani Kaiowá, justamente porque eu sou antropólogo, eu achei que seria, não sei, eu trabalhei com vários grupos, conheci vários grupos indígenas e nunca estive nos Guarani Kaiowá. Então achei que eu botar o nome Guarani Kaiowá ia ficar esquisito, mas eu achei maravilhoso as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que não conhecem os Guarani Kaiowá, adotarem esse sobrenome, né? Esse nome de família, dizer eu também sou Guarani Kaiowá, botando como sobrenome o nome Guarani Kaiowá. Eu entrei no Facebook por acaso, porque na verdade eu entrei para brigar com aquela revista repugnante publicada em São Paulo, a Veja,
que me atribuiu uma declaração falsa e eu não tinha por onde protestar, porque a gente sabe que processar ela não adianta nada. E o jeito que eu encontrei foi entrar nas redes sociais. E eu descobri que as redes sociais era uma câmara de eco, de repercussão e de conexão, que para mim foi uma super descoberta. Eu era um acadêmico, sou um acadêmico, vivia fechado no circuito de universidade, e minha maneira de entrar no mundo da política pública, descobrir o que estava se passando, foi no Facebook e no Twitter. No Twitter e no Facebook, você usa uma linguagem muito mais coloquial, que é bem diferente do meio acadêmico, onde você deve estar acostumado a se expressar. O que você acha que devia mudar hoje nos métodos de ensino? Se você quiser saber o que está se passando no mundo hoje, é preciso, primeiro, se conectar nas redes sociais. Em segundo lugar, a internet mudou radicalmente o sistema de pesquisa tradicional na academia, né? Porque com coisas como a Wikipedia, né, coisas como, enfim, o próprio sistema de busca do Google e companhia, você tem hoje acesso a uma quantidade de informação, em que hoje o problema não é mais você conseguir a informação, mas o problema é você diminuir a quantidade de informação que você tem à sua disposição para poder trabalhar. E também mudou no sentido de que você hoje tem essa possibilidade de utilizar outros estilos retóricos, outras maneiras de falar, que normalmente eram reservados para a linguagem oral, para a conversa boca a boca, e que hoje passaram para o escrito, passaram para o monitor, para a tela, né? Como o Twitter, por exemplo. Você falou que eu me exprimia de uma maneira muito mais coloquial. Eu acho que essa maneira coloquial, muitas vezes, é fundamental do ponto de vista da sua eficácia, para transmitir ideias que não tem nada de simples, nada de banal, mas que exigem, às vezes, pela urgência, pela premência da coisa, exigem que elas sejam expressas com palavrões, com gíria, com linguagem coloquial, e isso faz parte da nova paisagem, da nova ecologia, vamos chamar assim, da informação. A gente está chegando no final e eu queria deixar um espaço para você ser contra a usina de Belo Monte, com muito que prazer. Está sendo construída com grande apoio do governo Dilma Rousseff. Mais do que grande apoio, isso é a causa sagrada, a causa santa do governo Dilma Rousseff. Não esqueçamos que Dilma Rousseff era ministra de Energia, de Minas e Energia do governo Lula. Belo Monte é um projeto que ela acalentava como um bebê né, no seio, já no tempo do governo Lula. É um projeto, na verdade, que vem de antes, é um projeto da ditadura. Essa é a ironia que, infelizmente, não é só no Brasil que isso acontece, mas no Brasil isso é muito visível. Foi preciso um governo dito de esquerda para realizar os sonhos mais loucos e mais destrutivos da ditadura militar. E Belo Monte é uma abominação ecológica, todo mundo sabe que é uma picaretagem econômica. Belo Monte não vai produzir, não se paga, né? Belo Monte foi feita para pagar as dívidas de campanha dos partidos no poder, né? Contraídas com as empreiteiras que estão construindo Belo Monte. Belo Monte é um excelente negócio para os grandes empresários, né? Para os grandes empreiteiros, e um péssimo negócio para a população local, né? É um péssimo negócio para a Amazônia, um péssimo negócio para os índios que moram na região. E do ponto de vista técnico, é outro péssimo negócio. O Belo Monte vai produzir muito menos energia do que se promete. A pouca energia produzida pelo Belo Monte vai ser usada para duas coisas. Para abastecer o sul do Brasil, ou seja, vão ter que construir uma linha de transmissão de 2.000 quilômetros, que vai sair do Pará para chegar em Furnas, o que já vai incluir a devastação toda essa linha, né? E mais grana, mais empreiteiro, mais dívida de campanha, em suma, mais dinheiro para todo mundo, menos para quem precisa. Progresso. Isso é o que chama progresso. E outra parte dessa energia vai ser usada para quê? Vai ser usada para alimentar as grandes fábricas de alumínio no Baixo Amazonas, que produzem principalmente latinhas de cerveja e de saquê para o mercado asiático. Nenhum país quer ter fábrica de alumínio em seu território, porque gasta uma energia elétrica boçal. Então o que eles fazem? Eles usam o Brasil, né? E o Brasil fica contente em poder produzir lata de saquê para os japoneses e os chineses. Sei lá, se chinês toma saquê, talvez tome, não sei, alguma outra coisa. Não é à toa que nós gostamos tanto desta terra. A bandeira brasileira atualmente, ela exibe as palavras ordem e progresso,
E eu trouxe aqui uma bandeira em branco e eu queria que você reescrevesse o que você acha, talvez, que falta ao Brasil ou que deveria ser a nova bandeira. Em homenagem à campanha que nós estamos fazendo agora, fizemos no mês de abril, Índio é Nós, eu escreveria isso. Índio é Nós. Então, segundo o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a nova bandeira brasileira deveria exibir o lema Índio é Nós. Nós temos a tendência a imaginar que índio é uma coisa do passado e que você só pode deixar de ser índio, não pode voltar a ser índio, né? Índio é uma coisa que igual, você só pode deixar de ser, não deve continuar a ser e deve, não deve passar a deixar de ser, né? Mas voltar a ser é impossível. Os índios podem ser, o modo de vida dos índios, eles não podem ser um modelo para a gente, porque a gente nunca vai poder viver como os índios viviam há 500 anos atrás, por 1000 razões, mas eles podem ser um exemplo para a gente, um exemplo de como tratar esse país bem, um exemplo de como viver de um modo que não seja sob a autoridade de um monarca presidencial, né? Como nós vivemos imitando os países europeus, como nós podemos viver numa anarquia pacífica, né? E isso acho que é uma lição que nós temos que aprender com os índios. Então acho que os índios estão no futuro, né? Não estão no passado. Os índios são, na verdade, possivelmente, vai chegar um momento, inclusive dadas as condições de transformação pelas quais está passando o planeta, em que nós vamos todo mundo virar índio, de novo, e vai ser legal. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter dado essa entrevista, e desta maneira dou aqui ao vosso espectador conta do que nesta entrevista eu ouvi, e se um pouco me alonguei, ele me perdoe, porque o desejo que tinha de vos tudo dizer me fez pô-lo assim por miúdo.